Shalom, shalom, graça e paz. Meu nome é pastora Elisângela e nós estamos nessa noite dando início a mais um plano que foi gerado no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos numa maratona, falando a respeito da paternidade divina em nossas emoções. E o maior propósito é alcançar o que? Uma cura extraordinária do Espírito Santo dentro do nosso interior. Então você que precisa de algo ser trabalhado na sua vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos, eu convido a você a assistir esse vídeo até o final. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje nós vamos falar identificando as feridas emocionais. O mês de junho nós falamos como receber a paternidade de Deus, como nós declararmos que somos filhos de Deus, como nós diferenciarmos de filhos para escravos, como a nossa vida se alimenta dentro da frequência espírito, alma e corpo, a composição do espírito, que é constituído por intuição, consciência, comunhão, Falamos um pouco a respeito disso. E nós estamos tratando a respeito da alma, que é o que? Desejo, vontade, sentimentos. E dentro desse complexo, nós estamos agora dando início a essa semana, primeira semana de julho, falando sobre a identificação, dessas feridas que estão nas nossas emoções. Então quero convidar você a assistir até o final. Eu tenho certeza que será um tempo rico, da parte do Senhor para a sua vida. Oremos ao Senhor, onde você estiver, eu quero que você conecte seus pensamentos aos céus e vamos clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqui nós estamos, Senhor, com um propósito, ó Deus. Não um propósito, ó Deus, único, com um propósito, ó Deus, de egocentrismo. Mas, Senhor, com um propósito em servir a noiva, Pai, como pequenas partículas em Cristo Jesus. Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora, seja onde ela estiver, que o Teu Espírito possa abraçar essa pessoa, que o Teu Espírito possa conectar, Senhor, num dialeto tão poderoso, tão lindo, tão grandioso, que a alma dessa pessoa seja contagiada, pela Tua presença, Senhor. Eu quero ser grata, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Eu quero ser grata, Jesus, porque o Senhor é que opera em nós o querer e o efetuar. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, o Senhor nos alcance com Teu perdão, nos alcance com Teu amor, nos alcance com Teu cuidado. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém aí, querido? Então, hoje, nós falando, recebendo essa cura divina nas nossas emoções, a partir do momento que nós reconciliamos. O que é reconciliar? Não é simplesmente você erguer as suas mãos e dizer, eu reconcilio com Deus, etc e tal. Não. Reconciliar é nós identificarmos, por intermédio do Espírito Santo, e confessarmos. O que é confessar? Confessar é falar junto, ou seja, o Espírito de Deus penetra no mais íntimo do nosso ser e nos leva a entender que o quê? Que por intermédio da queda houve-se um deslocamento dessa paternidade em nosso interior. Então, a partir daí, nós tivemos um deslocamento no nosso espírito, um deslocamento nas nossas emoções, e isso gerou danos esse que foi o quê? A queda, E a partir daí, então, nosso espírito, a nossa alma, os nossos sentimentos, nossas emoções, elas deixaram de receber a emanação de vida de Deus. Seria como uma espécie de o cordão umbilical que traz o alimento divino. Então, a reconciliação seria o quê? Quando o Espírito Santo, ele começa a trazer a clareza, aonde é que está desconectado em mim? Aonde é que tem a necessidade da vitamina
de Deus dentro do meu interior. E essa vitamina é produzida por intermédio de quê? De Cristo. Ou seja, ao entender a palavra de Deus de verdade. A minha consciência agora, todo aspecto do meu entendimento, todo o meu intelecto é alcançado pelo quê? Por essa verdade. E a partir daí, então, a conexão desse cordão umbilical, ela começa a acontecer quando eu começo a reconhecer o arrependimento, quando eu vou confessando, né? Que é a ideia de que o Espírito Santo ministra dentro do meu coração. E o Espírito Santo vai dizendo, olha, você tem uma lacuna dentro do seu interior. Um exemplo, a lacuna dentro do seu interior é porque você tem dificuldade com correção. Porque lá na sua infância, lembra, aconteceu esses fatos, esse aqui, esse. E hoje você, devido a tantas ofensas, tantas críticas que você teve na sua infância, você, quando foi corrigido por o seu líder, quando foi corrigido por alguém, um amigo ou quem sabe um cônjuge, você identificou como uma ofensa e ali você reagiu daquela maneira e talvez tenha tido essa postura até hoje. Então o Espírito Santo, ele começa a te esclarecer que aquele comportamento que você tem o entendimento de que é certa a sua reação, ele vem de uma origem de uma ferida. Então agora confessar é falar junto. Então quando o Espírito Santo vai dizendo no seu coração, aí você começa a declarar, Senhor, realmente eu confesso, Pai, que dentro de mim eu preciso de uma cura nessa área, devido a tantas ofensas, devido a tanto sofrimento. Quando eu vou receber a correção, que é uma crítica construtiva, eu reajo dessa forma. Eu tenho uma alteração no tom de voz, eu tenho uma alteração na ira, eu tenho esse tipo de postura, eu tenho essa resistência, então me cura, Senhor. Mas você concorda comigo que você só vai conseguir chegar a esse nível mais alto para que haja conexão com essa frequência a partir do momento em que o Espírito Santo te revelar e você entender aonde é que tem as lacunas. Aonde é que tem as feridas? E a partir de então, quando nos reconciliamos com Deus, abrimos as portas da verdadeira cura. Então, a verdadeira cura é aonde ocorreu a ferida. Deus, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, introduz Cristo dentro de nós como um remédio. E ali onde você teve cura, aonde você foi ferido, há uma restauração, há uma ressignificativa. Quando você trazer a memória, você vai enxergar de um outro ângulo, mas como uma forma para o quê? Para um amadurecimento, como uma forma de quê? De melhoria. Então a memória que você vai ter daquela situação não é mais para uma ferida, para que faça você regredir ou regressar. Ou seja, andar para trás. Muito pelo contrário. Isso vai ser agora como um método, como um degrau resistente e forte, para que você suba a um nível mais alto. Amém, querido? Então, dentro desse contexto, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, 18, vai dizer assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. A cura emocional começa quando nós, de fato, aceitamos no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções, quando nós recebemos a filiação e o amor do Pai. Quando você começa a entender de verdade as suas fraquezas, quando você começa a entender de verdade o deslocamento que a queda causou na nossa alma, você começa de fato se conectar com essa emanação que é o amor de Deus.
Por intermédio do arrependimento, vai acontecendo a reconciliação. E aí você vai recebendo o amor de Deus e recebendo essa paternidade tão maravilhosa, tão extraordinária. Então, o propósito de Deus com você nesse vídeo é muitas feridas emocionais. Vem da orfandade espiritual. Ou seja, a reconciliação nos devolve essa identidade e esse pertencimento de Deus. Entende? Então, muitas feridas, na sua grande maioria, ela é existencial devido ao quê? Devido à perca dessa identidade, do pertencimento, desse amor paterno, divino, entende? Então, quando não se é identificado esse amor divino, quando não se tem na sua plena consciência a identificação desse cuidado divino, você inconscientemente promove forças para as suas feridas. Mas quando nós identificamos as feridas à luz da palavra de Deus, meu querido, a cura, ela dá início. Pastora, quando é que dá início, então, a cura na minha vida? Quando eu faço uma terapia, é de uma suma importância você fazer terapia. É de suma importância você estar aos cuidados de um profissional. Sim, mas a verdadeira cura, ela dará início quando você começa a ter luz. Ou seja, quando nós reconhecemos com clareza, as áreas que estão feridas. Quando nós reconhecemos com clareza aonde tem a rejeição, aonde aconteceu o abandono, aonde aconteceu a traição, a humilhação, a injustiça. Então, a cura começa com a luz do reconhecimento da onde que está partindo essa dor, da onde está, aonde nasceu essa ferida existencial. E aí podemos fazer o quê? Levá-las até a cruz. E esse é o propósito de Deus. Foi por isso que o Espírito de Deus conectou todas as frequências e permitiu você chegar até esse vídeo. E eu quero parar um minutinho aqui e te pedir com carinho, envie esse vídeo para alguém que tem passado por um momento de aflição muito grande. Por quê? Porque um dia alguém também foi usado por Deus para ser canal de bênção na minha vida. Eu, após um período de gestação e num período de resguardo da minha filha Laura Marie, passei por um processo de depressão pós-parto que dentro de mim as emoções estavam tão deslocadas, que eu não sabia como dar início às coordenadas para encaixá-las cada uma em seu devido lugar. Mas quando no meio daquela treva, daquela névoa tão obscura, Deus usou alguém para ser canal de bênção na minha vida. E a partir dessa luz, com uma frequência extraordinária da ideia e da identificação, através de terapias, da identificação das emoções, da identificação dos traumas, e com a luz da palavra de Deus, o Senhor me curou, e o Senhor tem me curado. E hoje Deus me trouxe aqui, nessa noite, para emanar em você aquilo que eu recebi de Deus. Então, querido, no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 13, vai dizer: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Como assim, pastora? Quando a palavra de Deus ela vai penetrando e ela vai entrando dentro do mago do nosso ser. O salmista Davi disse assim, eu deito e logo pego no sono.
e eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque eu posso até chorar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. O que o salmista estava querendo dizer? Que a alma dele, por estar em um corpo corruptível, ele poderia até passar por momentos desoladores, como passou, devido ao ritmo da sua criação, devido à maternidade que ele tinha, devido à sua aparência. Então a posição e o tratamento dele entre os irmãos era algo chocante para a sua alma. Então o salmista Davi, mesmo em momentos turbulentos, mesmo em momentos com névoas, quando a luz da palavra de Deus chegava até o interior dele, quer dizer, chorar a noite inteira, ou seja, a ausência de luz, né? Mas quando ele tinha a luz divina esclarecendo o que estava de fato dentro dele, havia uma alegria dentro da alma, ou seja, choro a noite inteira, né? Até receber um direcionamento de Deus. Eu posso até chorar, mas quando eu recebo o direcionamento de Deus, a alegria surge. Entende isso? E aí o que ele vai dizer? Esse é o segredo. Imagine Davi nos nossos dias falando. Esse é o segredo, povo de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o quê? É a palavra de Deus. Então eu quero perguntar para você nessa noite, aonde é dentro da sua alma que tem uma lacuna, que talvez uma lacuna tão profunda, que tem te feito viver como se vivesse em névoas. E de repente, tem momentos do seu dia, tem momentos do seu mês, ou tem fases da sua vida que essa névoa, ela te toma. E sem que você perceba, de forma inconsciente, gera em você uma sensação de que você não é amado, uma sensação de que você não é protegido, uma sensação de que você não é valorizado. E aí, de repente, uma tristeza invade o seu interior, uma angústia invade o seu interior que nem você mesmo sabe explicar por quê. Aí às vezes você tenta buscar uma situação aqui, uma situação outra, mas na verdade é como se algo tivesse perdido dentro de você mesmo. Deus te trouxe aqui para trazer luz para a sua alma. Deus quer te conectar a uma nova realidade. E como que isso vai acontecer, pastora? Isso vai acontecer quando você, da parte de Deus, não viver de uma forma aparente. Deus não cura o que fingimos não sentir. Ele vai curar aquilo que você começar a tomar conhecimento, aquilo que você começar a tomar propriedade. É preciso dar nomes. E como nós vamos dar nomes a algo que está obscuro? É impossível. Então o propósito de Deus hoje é levar, o Espírito Santo quer levar você para que você ore, para que ele comece a revelar essas memórias obscuras do seu inconsciente, marcas ou sentimentos que ainda não foram curados, que talvez foram até esquecidos. Talvez aparentemente você não tem assim uma real clareza de presenciá-los toda hora, mas no seu inconsciente eles influenciam a sua forma de ver a vida. Eles têm sido como uma névoa que muitas das vezes rouba a sua coragem, rouba seu entusiasmo, rouba a sua autoridade, propriedade nas dádivas que Deus te deu como um profissional, como um pai, como uma mãe. E o Senhor quer quebrar essas ataduras. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de escravidão. Talvez você é escravo, não de uma forma física, mas talvez você está sendo escravo por algum tipo de sentimento. Que quando ele vem como essa névoa, ele rouba a sua consciência e você toma atitudes que depois te bate aquele, meu Deus, o que eu fiz? Deus não quer que você viva por instinto da dor.
Deus quer que você coloque um fim nessa orfandade. Deus quer que você receba, de fato, essa conexão, essa frequência da paternidade, querido. Pastora, eu tenho uma identificação, de fato, disso que a senhora está falando, mas qual é o rumo? Por onde? Deus, ele respeita as suas emoções. Porém, as lágrimas, ela traz uma libertação da dor. Então eu quero falar para você, não as lágrimas que vai te levar a uma amargura, não as lágrimas que vai te levar a uma dor tão terrível. Não. Eu quero falar para você nessa noite sobre as lágrimas que cura. Pastora, como assim as lágrimas que cura? Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, e eu me alegro em saber, livro de Coríntios, Paulo vai dizer a importância de Paulo se sente alegre de saber que é gerado em vós uma tristeza, mas não uma tristeza que vai promover mortandade no sentimento, mortandade nas emoções. Não, mas uma tristeza que leva vocês a ter uma realidade da onde está o erro e vai produzir o quê? Vida. Então, eu quero falar com você nessa noite, não de uma lágrima que você tem derramado quando coloca a cabeça no seu travesseiro ou quando você está sozinho, que é uma lágrima que você fica martirizando você mesmo, dizendo, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? E você fica se automutilando. Não. Deus quer usar os canais das suas emoções para que ele possa penetrar como ruas e alcançar a avenida da sua alma. E trazer o quê? E promover o quê? Lágrimas que vão trazer cura. Lágrimas que vão trazer a liberação da dor. Então, Deus respeita isso. E Deus não identifica o choro como uma fraqueza. Muito pelo contrário, o choro ele pode ser promovido a um canal de cura. Então eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários. Eu recebo esse canal de cura na minha vida. E Deus vai trazer um quebrantamento no meu coração. Não para a dor, mas para a cura. Então escreva aqui embaixo nos comentários. Lágrimas que hão de trazer libertação da minha dor. No Salmos 56, versículo 8, tu contas as minhas aflições e põe as minhas lágrimas em teu odre. Querido, quando você confessa, ou seja, quando você fala junto, ou seja, quando você começa a reproduzir o que o Espírito Santo está te levando e há um derramamento de lágrimas. Amado, essas lágrimas sobem até Deus em um odre. Deus, ele desce para poder colher essas lágrimas e elas chegam até Deus como clamores e oração. Então Deus quer te levar a ter um verdadeiro quebrantamento. Deus não quer que você fique com essas lágrimas simplesmente em algo emotivo, ou uma lágrima de amargura, ou um choro de automutilação, um choro de abandono, de aflição. Não! Deus quer mudar essa realidade na sua vida. Por quê? Porque o choro não foi constituído como uma fraqueza, mas o choro foi constituído como um canal para que haja penetração da cura divina de Deus dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, dentro da sua alma. Entende isso?
Então, chorar na presença de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Cristo, é um sinal de confiança e entrega, que está havendo uma conexão entre pai e filho. Está havendo uma conexão entre você e o nosso Deus, o nosso Criador. Entende isso? Então, permita-se sentir. Permita-se que a luz da palavra de Deus leve você a um quebrantamento. Deixe as suas emoções emergirem na presença do Senhor. Deixe as suas emoções emergirem na presença de Deus. Por quê? Porque Ele não rejeita um coração aquebrantado, querido. Então Deus está convidando você nessa noite a abrir mão do seu ego, a abrir mão do seu eu, a abrir mão desse alto teor de crítica. Deus está convidando a você a se humilhar, não diante de riquezas, diante de pessoas, não. Deus está te convidando a se humilhar debaixo das potentes mãos do seu Pai. Entende? E aí o que acontece? Você trocando as emoções feridas pela verdade de Deus. Quando você recebe a frequência do Espírito Santo de Deus por intermédio da oração, a leitura da palavra de Deus vai trazendo luz aonde estão as feridas e vai te mostrando. Quando aquelas feridas vão sendo clareadas pela luz, você vai confessando, porque o Espírito Santo vai colocando dentro do seu entendimento, você vai confessando. Ao confessar, o Espírito Santo vai trazer um aquebrantamento, levando você a uma liberação de lágrimas para que chegue a cura. A partir desse momento, você começa a trocar as emoções, as feridas pela verdade de Deus. E essa cura emocional, ela exige essa troca. Essa cura emocional, ela faz com que você deixe o sentimento de dor e que você receba as verdades do reino. Por quê? Querido, agora você está vivendo uma nova realidade. Não mais de escravo, mas agora você está subindo a uma dimensão de quê? De filho de alguém que tem um reino muito poderoso. O seu pai tem um governo que os pilares dele nunca serão abalados. Entende isso? Então, o livro de Isaías 61, versículo 3, vai dizer assim, ó, a parte B do versículo, a dar aos que choram. Aí ele vai dizer, na completude, óleo de alegria em vez de planto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você consegue compreender a dimensão a qual o Senhor está te chamando? Deus quer que você, desate essas ataduras. Deus quer que você, querido, se conecte com uma nova frequência. Deus quer que você renove sua mente com o que Deus diz sobre você. Que o quê? Que você é amado. Que você é perdoado. E que você não foi simplesmente existe por existir e nasceu para sofrer. Não. Que tudo na sua vida vai dar errado. Não. Mas que você foi escolhido. E devido à queda, muitas coisas se deslocaram da sua vida. Porém, agora você foi resgatado. Está sendo restaurado. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida na autoridade da pessoa de Jesus Cristo. Que você seja restaurado, que você seja curado e que no nome do Senhor Jesus Cristo você vai listar todos os sentimentos negativos que você carrega dentro do seu interior e ao lado você vai escrever o que Deus diz em sua palavra. Entende isso?
Por quê? Porque a restauração, ela não é uma mágica. A restauração, ela acontece o quê? A partir do entendimento. A restauração não é simplesmente uma esfera, né, de um pozinho mágico que chega até você e aí, plim, né, como se diz os desenhos animados, simsalabim. Não. A restauração, ela acontece a partir do quê? Do entendimento, de uma prática, de uma prática contínua, de uma ativação de entendimento conciliado com a prática. Acontece a restauração. Entende isso? E aí vai gerar o quê? O perdão. Como assim o perdão, pastora? Porque o perdão é a porta que se abre. Quando essa porta se abre, então a cura acontece por completo. Aonde precisa ser aberto uma porta na sua vida? Aonde precisa ser liberado o perdão para que essa porta se abra e toda esse montulho, todo esse entulho saia? Aonde essa porta do perdão precisa ser aberta, querido? Aonde? Jesus está batendo nessa porta e está te convidando, abra. É como a pedra que estava na frente do sepulcro de Lázaro. O milagre estava lá, a vida estava lá sendo emanada sobre Lázaro. Mas era necessário o quê? Que a pedra fosse retirada. Para que o quê? Para que toda a mortandade saísse para fora. Entende? Então, perdoar não é justificar o fato que ocorreu com você. Perdoar é se libertar dele, é abrir a porta para que ele saia. Livro de Mateus, no capítulo 6, 14, na oração em que Jesus nos ensina, ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Na nossa maratona no mês anterior, um dos quesitos que o Senhor falou conosco para que nós conectamos a paternidade de Deus é entender que a porta do perdão precisa ser aberta. E quem abre somos nós. Pelo quê? Pelo convencimento do Espírito Santo, trazendo a luz da palavra de Deus no nosso interior. Entende isso? Então, qual que é o desafio que o Senhor está propondo para a minha vida e para a sua vida? O perdão é o antídoto do veneno que está corrosivo na sua alma. O desafio de Deus para você é: peça a Deus força para que você possa perdoar quem te feriu. Não é fácil, amado. Nós, na nossa própria natureza, nós não temos essa capacidade. Mas quando nós decidimos abrir a porta para Jesus, Ele entra e Ele traz a luz, Ele traz o dia. E isso se torna leve, por quê? Porque nós vamos entender que o primeiro perdão que recebeu fomos nós. Então nós vamos entregar àquela pessoa aquilo que nós recebemos de Deus. Então o desafio para você é: a cura vai florescer onde acontecer o perdão. Aonde você quer que Deus floresça na sua vida? É onde está doendo? Então entregue o perdão, porque vai ser aí que o Senhor vai fazer florescer. Vai ser aí que vai emanar as bênçãos do Senhor Deus sobre a sua vida. Percebe? Então a presença de Deus a partir de então, a presença do Pai como lugar de cura contínua. Por quê? Porque nós vamos, enquanto estiver nesse corpo corruptível, a alma vai estar sendo restaurada. E esse relacionamento contínuo com Deus, Ele como Pai, vai estar sempre presente como um cuidador, trabalhando em nós para que essas portas em várias áreas sejam abertas e que nós possamos liberar, permitir que esse veneno saia. E aonde acontecer o perdão, ali acontecerá a cura e o Senhor nos fará florescer. Entende isso? Romanos 8,15 vai dizer:
recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Querido, a presença de Deus é um abrigo. A presença, eu costumo dizer que a presença de Deus é como um quentinho dentro do nosso coração. Talvez é tudo que você está precisando. Talvez é tudo que você tem buscado. Buscou nas drogas, buscou nos vícios, buscou em uma profecia aqui, buscou em um lugar ali, buscou acolá, e até hoje você não encontrou e está se sentindo frustrado, deslocado. Deus está dizendo, a minha presença é um abrigo para as suas emoções que estão machucadas. A única coisa que você precisa é do kit nutricional. É você ouvir a minha voz, orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Percebe? Então, crie hábito de ter momentos de solitude com o Pai. Aonde você, como filho, vai se apresentar a Ele sem máscara. Querido, Deus quer que você revele verdadeiramente quem você é. Deus quer que você dê nome aonde estão as suas dores, suas fraquezas. Eu espero que você nessa noite, ou na manhã ou à tarde, eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até você. Eu não quero que você viva uma cura simplesmente momentânea. Porque a cura ela não é momentânea. A cura é um caminho que você decide entrar nele e percorrer guiado pelo Espírito. Então essa cura emocional, ela não acontece apenas só num vídeo. Ela não acontece apenas só em um culto. Mas ela dá início a um vídeo, ela dá início a um culto e ela vai ser como um caminho de uma entrega diária. Como? À luz da palavra de Deus, as orações, entregando a sua vida na cruz, aonde você estiver erguendo um altar de uma comunicação, ouvindo Deus e falando com Deus, jejuando. Para que o jejum? O jejum é para que a palavra que você recebeu seja encarcada de uma forma tão linda que é como se o jejum pega a palavra e coloca dentro da sua alma e domina a sua alma. Então o jejum, ele te dá autoridade sobre a palavra que você recebeu na sua alma. Então, que você, após entender esse processo de reconciliação com Deus, abra esse caminho e o Espírito Santo te guie de uma forma tão linda que por ele você possa receber a paciência, receber o amor, porque esse processo não acontece da noite para o dia. Mas como diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E uma coisa eu te digo, aonde você foi mais ferido, vai ser onde Deus vai te curar e você vai florescer. Que o Senhor Deus te abençoe, que você se sinta abraçado pelo Senhor Jesus e que o Senhor alcance a sua vida, alcance a sua casa, que o amor de Deus seja a primazia dentro do seu interior. Que Deus te abençoe e terça-feira que vem nós estamos aqui novamente para juntos conectarmos com essa frequência maravilhosa. Não esqueça, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e seja bênção para esse ministério tão rico para com a noiva do Senhor. Um beijo no seu coração e até mais.